Oi, tudo bem? Eu sou Isabel, professora de gramática do Centro de Ensino em Período Integral Dr. Genserico Gonzaga Jaime, o CEPIR Gensa. E a aula de hoje é para tratarmos sobre o estudo do verbo. Mas antes, eu quero pedir a você, aluno, para se inscrever no canal do Gensa e deixar o seu up lá no vídeo. Pode ser? Então vamos começar a nossa aula. Observe essas palavrinhas aqui da imagem: respeitar, ler, falar, estudar, brincar, sorrir e amar. Nós dizemos que elas são verbos. Por quê? Porque verbos são palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômenos meteorológicos, sempre em relação a determinado tempo. Vejamos os exemplos. Eles passeiam no parque. As pessoas estão felizes. Faz sol. Observem que passeiam indica uma ação. Estão indica estado. Como as pessoas estão? Estão felizes. E faz sol indica fenômeno meteorológico. Ambos são verbos e foram empregados em relação a determinado tempo. Outro ponto relevante ao estudo do verbo são as locuções verbais. O que são locução verbal? O que é uma locução verbal? É a junção de dois ou mais verbos que exerce a função morfológica de um verbo. De maneira geral, elas são constituídas por um verbo auxiliar e um verbo principal. Vamos ver o exemplo. As pessoas estão passeando no parque. Estão passeando é uma expressão formada por dois verbos. Estão, verbo estar no presente do indicativo, mas passeando, verbo passear no gerúndio, com o valor de um verbo, pois equivalem a passeiam. As pessoas passeiam no parque. Então, nós temos a locução verbal estão passeando, o verbo auxiliar estão e o verbo principal passeando. Vale ressaltar que, nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar, pois o verbo principal vem sempre em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Os verbos auxiliares de uso mais frequentes são o ter, o haver, o ser, o estar e o ir. Outro ponto importante do estudo do verbo está relacionado à flexão dos verbos. Os verbos, meus amigos, eles flexionam em número, pessoa, modo, tempo e voz. Flexão de número, singular e plural. Flexão de modo, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Flexão de tempo, presente, pretérito e futuro. E a flexão de voz, voz ativa, voz passiva e reflexiva. Vamos ver cada um deles detalhadamente agora. Flexão de número e pessoa. As três pessoas do discurso são as mesmas, ou melhor, as três pessoas do verbo são as mesmas do discurso, ou seja, aquelas que envolvem todo o ato de comunicação e podem estar no singular ou no plural. Observe as variações de pessoas e de números relativas ao presente do verbo escrever, por exemplo. Vejamos. Na primeira pessoa, quem fala, nós dizemos assim: eu escrevo bem. Na primeira pessoa do plural, nós dizemos nós escrevemos bem.
Quando está flexionado em segunda pessoa, com quem se fala, nós dizemos: tu escreves bem. Se estiver no plural, vamos dizer: vós escreveis bem. Se o verbo estiver flexionado em terceira pessoa, de quem ou de que se fala, dizemos: ele ou ela escreve bem, ou se estiver no plural, eles e elas escrevem bem. Perceberam? Os verbos vão se flexionar de acordo com as pessoas do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa. Flexão de modo. Vamos da seguinte forma: o verbo se flexiona em 3 modos: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é o modo da certeza, que expressa algo que seguramente acontece, aconteceu ou acontecerá. Veja o exemplo: eu leio todos os dias. Isso aqui é algo que acontece, é certo. O modo subjuntivo é o modo da dúvida, o que expressa a incerteza, a possibilidade de algo vir a acontecer. Exemplo: meus pais querem que eu leia todos os dias. Então, é algo que, uma possibilidade que pode vir a acontecer. Já o modo imperativo é o modo geralmente empregado quando se tem a finalidade de exortar o interlocutor a cumprir a ação indicada pelo verbo. É o modo da persuasão, da ordem, do pedido, do conselho e do convite. O modo imperativo ele é muito usado nas propagandas, uma vez que elas têm por objetivo influenciar o interlocutor, persuadi-lo ou mesmo fazer-lhe um apelo. Veja um exemplo: leia todos os dias, nem que seja um pequeno texto. Aqui o nosso verbo está conjugado no modo imperativo, flexionado no modo imperativo, está dando um conselho, ok? Outro ponto interessante está relacionado ao tempo. Observe estas frases. Disse adeus aos pais e partiu com a caravana. Este é aquele com quem viverei de agora em diante. Observe, meus queridos, que cada uma das formas verbais destacadas transmite uma noção temporal diferente. Na primeira frase, nós temos as formas verbais disse e partiu. E elas se referem a fatos que já aconteceram. Na segunda, a forma verbal se refere a algo que ocorre no momento em que se fala, enquanto a forma verbal viverei se refere a um fato que ainda vai acontecer. Assim, os verbos dizer e partir estão no pretérito, também chamado de passado. Disse, partiu. O verbo ser, que aqui no caso está flexionado na forma de está no presente. E o viverei, do verbo viver, está no futuro. Além de tempo, os verbos também apresentam flexão de acordo com os modos, no caso, modo indicativo e subjuntivo. E agora é isso que nós vamos analisar, o tempo em cada um desses modos. A flexão de tempo no modo indicativo. Os tempos do modo indicativo são presente, o pretérito, que ele se divide em perfeito e mais que perfeito, e o futuro, que também se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. O presente, ele expressa uma ação que está ocorrendo no momento em que se fala.
ou seja, uma ação que se repete ou perdura. Agora eu estou na academia. Veja, essa ação está acontecendo no momento em que eu estou narrando. O pretérito perfeito indica que a ação ocorreu no momento específico do passado, ou seja, transmite uma ideia de que essa ação foi completamente concluída no momento passado. Um exemplo, ele visitou seu irmão no hospital na segunda-feira. Observem que a ação expressa pelo verbo, ela foi totalmente concluída lá no passado. O pretérito imperfeito transmite a ideia de uma ação habitual, contínua, ou que vinha acontecendo, mas foi interrompida por outra. Ou seja, indica que a ação ocorria no passado de forma repetitiva ou duradoura. Por exemplo, ele pegava 2 ônibus para ir trabalhar. Percebam que a ação verbal expressa pelo verbo pegava dá uma ideia de algo repetitivo, duradouro. O terceiro tempo relacionado ao pretérito é o pretérito mais que perfeito, que indica que a ação ocorreu antes de outra ação no passado. Vejam, quando ele saiu, eu já fizera minha lição. Ou seja, a ação de sair, a ação de fazer aconteceu antes da outra ação, que no caso foi o de sair. O outro tempo é o futuro, que também se divide em futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do presente expressa a ideia de uma ação que ocorrerá num tempo futuro em relação ao tempo atual. Eu irei à praia amanhã. Já o futuro do pretérito, ele expressa a ideia de uma ação que ocorrerá desde que certa condição ele expressa a ideia de uma ação que ocorreria desde que certa condição tivesse sido atendida. Vejam, eu iria à praia se tivesse em férias. Assim, nós finalizamos os tempos do modo indicativo. Vamos ver agora os tempos do modo subjuntivo. O modo subjuntivo tem os seguintes tempos: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O presente do subjuntivo indica um fato incerto no presente ou um desejo. Olha o exemplo. Talvez eu faça um curso de inglês ano que vem. É um desejo, mas é algo incerto. O pretérito imperfeito indica um fato incerto ou improvável, ou um fato que poderia ter ocorrido mediante certa condição. Se ele pensasse no futuro, estudaria mais. Já o futuro do subjuntivo expressa a ideia de um acontecimento possível no futuro. Quando ele chegar, nós iremos à reunião. Certinho? Assim nós finalizamos o estudo do tempo do modo subjuntivo. Outro ponto que nós temos que ter muita atenção em relação aos verbos é a voz. Como assim? Os verbos têm voz? Sim, os verbos têm voz. E nós dizemos que eles têm a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz do verbo indica o tipo de relação que o sujeito mantém com o verbo. São 3: a ativa, passiva e a reflexiva. A voz ativa nos diz que o sujeito pratica a ação verbal e por isso ele é sujeito agente. Veja o exemplo. A imobiliária do meu tio alugou todas as casas velhas da vila. O sujeito é a imobiliária do meu tio. Tudo isso aqui. E ele praticou a ação verbal de alugar todas as casas velhas da vila.
Então, esse meu sujeito é o sujeito agente, porque ele pratica a ação verbal. A voz passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo e por isso é um sujeito paciente. Há dois tipos de voz passiva. A primeira delas é a analítica, formada pelo verbo ser ou estar, mais o particípio do verbo principal. Veja o exemplo. Todas as casas velhas da vila foram alugadas pela imobiliária do meu tio. Neste caso, observe, todas as casas velhas da vila é o meu sujeito. Foram alugadas é o meu verbo, é o verbo ser, mais o verbo alugar no particípio, ok? Observem que todas as casas velhas é o sujeito paciente, porque elas sofreram a ação de serem alugadas pela imobiliária. Esse pela imobiliária aqui que sobrou, nós vamos dizer que ele é o agente da passiva. Quem é o agente da passiva? É a pessoa, é o ser que pratica a ação sofrida pelo sujeito paciente, ok? O sujeito é paciente, quem praticou a ação contra ele foi o agente da passiva. A voz sintética, passiva sintética, ela é formada pelo acréscimo do pronome apassivador. Quem é o pronome apassivador? É o se. Normalmente nas frases em que o verbo precede o sujeito paciente, ou seja, o verbo vem antes, esse pré aqui quer dizer antes do sujeito paciente. Alugaram-se todas as casas velhas da vila. Todas as casas velhas da vila é o meu sujeito paciente. Alugaram-se é o meu verbo, mais o pronome apassivador, indicando que a voz verbal está na forma passiva sintética. A última voz do verbo é a voz reflexiva. O que acontece? Na voz reflexiva, o sujeito ele pratica e sofre a ação verbal. Ele é sujeito agente e ele é sujeito paciente. Ele sofre uma ação que é praticada por ele mesmo. Olha o exemplo. O garoto feriu-se com o estilete. Quem é o sujeito? É o garoto. E a ação verbal é ferir, não é? O que aconteceu? Ele se feriu. Então, o meu sujeito praticou a ação contra si mesmo. Ele sofreu a ação que ele próprio praticou. Então, nós dizemos que o verbo aqui está na voz reflexiva, ok? Então, pessoal, assim nós chegamos ao estudo do verbo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Portanto, eu agradeço desde já a vocês pela paciência, mas eu também quero pedir para vocês para deixar o seu AMP lá na visualização do vídeo, tá bom? Obrigada e até a próxima!